Sejam todos bem-vindos à casa, que o amor do Mestre Jesus possa nos envolver, que nesse momento nós possamos abrir as nossas mentes e os nossos corações, para nos tornarmos receptivos a todas as energias que o plano espiritual preparou para cada um de nós, e nós possamos levar daqui conosco tudo aquilo que nós viemos buscar, tudo aquilo que seja da nossa necessidade e da vontade do nosso Pai maior. Bom, então nós vamos... Eu estava ali sentado enquanto a Márcia falava e estava refletindo como o tempo passa tão depressa, né? Outro dia foi Natal, a gente nem guardou as bolas de Natal e a gente está enfeitando a árvore de novo e o Natal está chegando. E aí, eu queria saber como é que nós estamos nos preparando para o Natal. Qual é o significado que nós trazemos em nós com relação ao Natal? Se a nossa preocupação maior com o Natal é montar a árvore, enfeitar com as bolas, preparar uma mega cesta, uma mega ceia de Natal para receber os nossos familiares e amigos, e deixamos um cantinho só para uma imagem do menino Jesus, ou até nos esquecemos de que o aniversariante é ele. Como é que nós estamos nos preparando para receber Jesus dentro de nós? Ele já deveria estar dentro de nós, né? No momento da nossa caminhada, de tantos anos, de tanto momento de encarnação, nós já deveríamos ter incorporado os ensinamentos de Jesus em nós, e já deveríamos estar trazendo Ele conosco dentro do nosso coração, verbalizando isso, vivenciando isso em atos e palavras. E aí, fazendo uma comparação muito simples, eu sei que quando nós aguardamos um bebê chegar, através da maternidade, no último mês de gestação, a família se prepara, deixa todas as roupinhas prontas, apronta a sacola que vai para o hospital, porque a qualquer momento o bebê pode chegar. Montamos o berço, arejamos o quarto, damos uma pintura nova, cobrimos de mimo tudo aquilo lá e ficamos aguardando, não calmamente, mas ansiosamente, a vinda daquele bebê. E como é que nós estamos nos sentindo faltando 22 dias para o Natal? O Natal é só mais um dia, não deveria ser. Como é que nós estamos nos sentindo? Porque a impressão que eu tenho é que conforme o mês de Natal se abre, as cores são mais vivas, o nosso coração se enche de luz e de amor, nós vamos nos sentindo mais receptivo aos outros, nós vamos pensando no exercício da caridade, não que não devêssemos fazê-lo todo o ano todo, mas parece que quando chega Natal a gente começa a ser tocado por uma energia diferente. Só eu sinto isso ou isso faz sentido para nós? Faz sentido para nós isso aí? E por que será que nós começamos no mês de dezembro ser tocados por essa energia que ao terminar as festas acaba? Eu estou procurando uma resposta em vocês. Primeiro que nós buscamos a nossa essência, nós transparecemos a nossa essência, que é luz, que é vida, que é amor. Nós permitimos que isso aflore em nós e venha através dos nossos olhos, através dos nossos gestos, através das nossas palavras. Nós, pela mudança de atitude que começamos a ter nesse período de Natal, nós nos elevamos em espírito e alcançamos esferas maiores, onde as benesses do alto, onde as luzes do mais alto vêm ao nosso encontro. Isso é para que saibamos que essas energias que estão disponíveis no plano espiritual, elas estão disponíveis para nós o tempo todo. Desde o momento em que adentramos um corpo material, um corpo físico, nós estamos protegidos e amparados pela espiritualidade maior. Nós estamos acompanhados do nosso anjo de guarda e mentor, que nos acompanhou desde o momento em que a nossa encarnação foi programada, foi articulada e aceita. Ele caminha conosco e faz de tudo para que o nosso coração seja tocado. Mas nós nos esquecemos da nossa essência espiritual e passamos o ano correndo atrás de aquisições materiais, de situações que dão vazão às nossas paixões mundanas, e esquecemos da nossa essência, que é espiritual. Não encontramos tempo para Deus, não encontramos tempo para o exercício da caridade, e falo da caridade não só aquela material, que eu acho que para nós é a mais fácil
de realizar, é por onde nós começamos o treinamento do desprender-se, do desapegar-se e olhar para a necessidade do outro. Eu falo também daquela caridade que nós somos chamados a realizar todos os dias das nossas vidas, que é o exercício do perdão, o exercício do amor, da bondade, da tolerância, da paciência, da indulgência para com as falhas alheias, da misericórdia, da compaixão. Todas essas virtudes que são exercício de caridade, que estão dentro de nós, mas nós temos muita dificuldade para isso. Nós nos sentimos muito ressentidos em todas as situações, ou em muitas situações. Eu quero que enquanto eu falo, vocês passem em revista esse ano de vocês. Como é que foi o lidar com as situações? Como é que foi a situação em casa? Porque o lar é o primeiro ponto onde nós somos chamados a exercitar o amor, o perdão e a caridade. E é exatamente ali onde nós falhamos. Falhamos porque somos chamados a dar o testemunho da indulgência, da paciência, da tolerância, relevar as faltas, às vezes a palavra dita de uma forma grosseira, e nós não conseguimos. Nós entramos em conflito, em dissensões que prejudicam o nosso processo de evolução. Nós nos esquecemos que o objetivo maior nosso, encarnados, é evoluir. A Márcia abriu os trabalhos hoje falando sobre a busca da evolução. A evolução é algo inerente a cada espírito. Ela vai acontecer a cada um de nós, querendo ou não. Então, mesmo que eu olhe aquela pessoa e fale, aquele ser não faz nada, fica o dia inteiro balançando na rede, nós não podemos julgar, nós não conhecemos o caminhar daquele ser. E talvez naquele momento onde ele está no nada, no ócio, onde nós observamos, talvez a mente dele esteja trabalhando, talvez nesse momento de encarnação seja o melhor que ele possa dar. Mas se nós não somos aqueles que estamos ali na rede, no ócio, se nós somos chamados ao trabalho efetivo, é porque nós estamos sendo chamados à evolução através do trabalho. O trabalho que não onera a sociedade, muito pelo contrário, o trabalho que faz com que eu busque para mim, através do trabalho, a fonte para que eu tenha um bem viver, para que eu possa olhar para o meu próximo, para as suas necessidades e possa socorrê-lo. O trabalho me faz um exercício, praticar um exercício de caridade, que é olhar a bendita oportunidade que eu tenho, diante do trabalho, de colocar as minhas habilidades, as minhas potencialidades em bem do próximo. Eu não vou colocar nada em bem do próximo, eu sou pago por um trabalho e realizo, certo? Errado. O pagamento pelo trabalho é justo, mas a forma como realizamos o trabalho é o que conta aos olhos de Deus. Lembrando que todo trabalho é digno aos olhos de Deus, mas a pergunta que eu tenho que fazer para mim todo dia é: como é que eu levanto e vou para o trabalho? Porque enquanto eu reclamo que o meu trabalho está ruim, alguém está rezando pedindo um trabalho. Enquanto eu reclamo que eu tenho que picar cartão e eu tenho horas a cumprir, alguém daria tudo para estar no meu lugar. Se eu estou insatisfeito com o que eu faço, procure outra coisa para fazer. Vá se capacitar, vá procurar outras oportunidades, vá se abrir. Mas uma vez que você sai da sua casa para realizar um trabalho, seja qual for, varrer o chão, lavar o banheiro, fazer o café, administrar uma empresa, gerenciar outras pessoas, eu tenho que lembrar que aquele trabalho é bendita a oportunidade que o Pai me concede, para que ali eu possa dar o melhor de mim ao próximo. Faz sentido isso para nós? Faz sentido? E como é que eu lido com o meu trabalho no dia a dia? Eu tenho essa percepção de que eu devo fazer o melhor que eu posso com as ferramentas que eu tenho para me tornar útil, para que esse trabalho seja produtivo para mim e para o outro. Esse é o primeiro exercício diante do trabalho. Exercício de caridade em casa é quando eu dou da indulgência para aquele companheiro, companheira, filho, filha, nora, tio, irmão, primo e assim a parentela toda. É quando eu dou a indulgência, ou seja,
eu dou a compreensão quando ele age de uma forma diferente da minha, como quando ele age de uma forma onde você fala: meu Deus, por que tanta ignorância? Meu Deus, por que tanta agressividade? Eu vou conseguir dar indulgência e perdoar se eu tiver o entendimento e me lembrar de algo que eu já venho falando aqui muitas vezes. Todos nós somos espíritos em evolução. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, destinados à perfeição, porque fomos criados a partir da centelha divina. Carregamos em nós todas as características do homem de bem. Todos os caracteres da perfeição estão em nós. Mas se estão em nós, por que que eu não consigo exercer a paciência? Por que que eu não consigo dar tolerância? Por que que eu não consigo dar indulgência? Não consigo compreender a limitação do outro? Por que que eu quero o tempo todo que as coisas sejam realizadas do meu jeito? Porque eu tenho experiência. Olha quanto eu já caminhei, olha os meus cabelos. Eu tenho experiência, eu sei qual é o melhor caminho. Olha, eu lamento dizer que toda vez que nós nos comportamos assim, nós estamos dando um atestado do quanto orgulho, de quanta arrogância e soberba há aí dentro de nós. Porque se nós somos espíritos criados iguais, se nós estamos caminhando diante das inúmeras encarnações, buscando a perfeição, significa dizer que a partir do momento em que meu espírito ganhou consciência e razão, ganhou o uso do livre-arbítrio, nós começamos a fazer escolhas diferentes. Significa dizer que à medida em que eu vou evoluindo nesse processo de encarnação e vou aprendendo e vou compreendendo a boa nova, a boa notícia do Evangelho trazido por Jesus, a boa notícia sobre como proceder diante da vida a partir dos ensinamentos de Jesus. Se eu compreendo isso, eu também sei que à medida em que eu vou entendendo mais, eu vou acertando mais nas minhas escolhas, ou seja, eu vou errando menos. E se eu estou nessa busca de conhecer para errar menos, o meu irmão também. Você vai falar: não, mas esse meu irmão que você está falando, não, ele é teimoso, ele é intransigente, ele não quer ler, ele não quer estudar, ele não quer buscar. E daí? Você sabe onde os pés dele pisaram? Onde foi que ele pisou, que escolheu? Quais foram as atitudes que ele teve que o trouxeram até aqui? Nessa persistência, nessa teimosia, fruto de egoísmo e fruto de orgulho? Mas até quando vai isso? Eu não sei até quando, mas tudo tem um começo, um meio e um fim. Se o nosso espírito está fadado, destinado à perfeição, e Jesus é o exemplo vivo disso e veio trazendo esses exemplos de possibilidade para nós, eu preciso acreditar que Deus não desampara nenhum de nós. Eu preciso acreditar que Deus olha por esse irmão como olha por mim. Eu preciso acreditar que no tempo certo ele vai ter o seu despertar. Então, quando eu compreendo isso, eu consigo dar indulgência. Quando eu compreendo que a agressividade, que o mal, que a atitude intransigente é fruto da ignorância, de que ignorância? Da ignorância espiritual, eu acalmo. Eu não quero transformar. Eu me resigno, aceito e sigo adiante. Eu acalmo por quê? Porque eu sei que se o mal é um estágio temporário do espírito, se a teimosia, se a irregularidade é um estágio transitório do espírito, significa dizer que daqui a algum tempo ele vai encontrar o caminho. E isso eu estou falando do outro, porque nós aqui somos maravilhosos, né? A gente já entendeu, a gente já compreendeu, estamos aqui buscando o entendimento, então vamos dizer que, uma vez que eu estou aqui buscando esclarecimento, eu tenho a obrigação moral de fazer diferente. Sou eu que tenho que dar a paciência, sou eu que tenho que dar a tolerância, sou eu que tenho que dar a indulgência, porque eu estou entendendo o estado provisório e temporário daquele espírito, daquele irmão. Então eu acalmo e dou a indulgência, eu acalmo e perdoo. E aí Jesus vem dizendo sobre perdoar as ofensas alheias.
Nós fazemos a prece do Pai Nosso, e lá na prece nós fazemos pedidos, nós firmamos um compromisso e pedimos ao Pai: perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Nós estamos rogando, nós estamos firmando um compromisso com Deus, pedindo para Ele, olha o que você está pedindo. Você está pedindo para Ele que Ele perdoe do mesmo jeito que você perdoa o outro, na mesma medida. Quando fala em medida, me vem a visão de uma balança. Então é assim: com o mesmo peso que eu medir a falha do outro, as minhas falhas serão medidas e pesadas. Sabe aquelas balanças de peixeiro? Quem tem mais de 20 sabe de qual balança eu estou falando, né? Sabe aquela balança de peixeiro, que fica lá com o pezinho? Muito bem. Aí a reflexão para hoje sobre perdoar as ofensas é: como é que eu estou me comportando diante do comportamento do outro que me incomoda? Eu estou sendo crítico, severo, estou faltando com a caridade, estou julgando, estou apontando o dedo. Aí os Espíritos vêm nos dizendo que, primeiro, tudo aquilo que a gente aponta no outro, na verdade, são defeitos que carregamos em nós. Mas como nós não queremos olhar para aquilo, nós apontamos o dedo para o outro. Então é preciso olhar primeiro para isso, para essa questão. Segundo, que ele fala: tira o cisco do seu olho antes. Se você quer tirar o cisco do olho do seu irmão, quando você tem uma trave, um galho atravessado no seu olho. O que significa isso? Significa dizer que nós enxergamos no outro, às vezes, pequenos defeitos que nos incomodam, enquanto nós carregamos em nós falhas e defeitos que são bem pesados. É disso que ele está falando. E aí nós acabamos por julgar, criticar, julgar e condenar o outro, sem saber da história dele. Nós nem poderia explicar, falar assim: não, mas eu conheço a história dele. Ok, explica, mas não justifica. Porque quem somos nós para julgar a vida do outro? Se a gente não viu o momento em que ele foi criado, nós não sabemos nem da nossa vida. Então, no capítulo 10 do Evangelho, Jesus e a espiritualidade vem trazendo para nós um alerta sobre cuidado em ficar julgando, apontando o dedo para pequenas falhas dos outros, quando nós temos bastante defeitos em nós para serem corrigidos. Traduzindo, porque às vezes a gente lê o Evangelho e não entende o que está escrito aqui, né? Ele está falando assim: amigo, cuida da sua vida. Vamos cada um cuidar da sua vida, que da vida dos outros eu estou cuidando. Estou cuidando inclusive da sua. Porque quando nós ocupamos de cuidar dos nossos problemas morais, teimosia, intolerância, arrogância, soberba, prepotência, vaidades, melindres, olha quantas situações nós temos para olhar em nós. Quando nós nos ocupamos disso, nós não temos tempo de nos ocupar da vida alheia, nós não temos tempo da maledicência. Então ele nos adverte, dizendo: toma cuidado, porque do mesmo jeito que você for crítico com o outro, Deus vai colocar na balança e vai criticar dessa mesma forma. Então nós somos chamados à observância desta situação. E aí ele fala que muitas vezes um dos defeitos da humanidade é ver o mal do outro antes de ver aquele que está em si mesmo. Já reparou que quando a gente senta para tomar um café, seja no local do trabalho, ou senta com uns colegas, uns amigos, toma um café, a gente fala das vicissitudes, quando o assunto acaba, o que acontece? Ninguém quer falar, mas sabe, né? Vocês sabem, né? Quando a gente senta e acaba o assunto, a gente começa a falar da vida alheia. Viu, e fulano? Ah, mas você viu? Ah, mas e aquilo? E aí a gente começa outro exercício negativo, que é a maledicência, que caminha junto com apontar o dedo para as falhas do outro. E aí quando a pessoa chega, a gente muda o assunto. E aí a gente fica com medo de ir embora da rodinha, porque se a gente for... Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Vocês estão tão quietinhos. Se a gente vai embora primeiro, né? Se você estava falando do outro que não estava, a hora que você vai embora, pela conta, você vai ser o assunto, né? E aí a gente não percebe que nós queimamos a língua, nós vamos nos comprometendo com a vida. São pequenas atitudes do dia a dia que são totalmente contrárias ao exercício da caridade. E aí Jesus fala:
para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder olhar-se num espelho e de alguma maneira transportar-se para fora de si, considerando-se uma outra pessoa. Aí ele propõe um exercício para nós. Você sair de si e se perguntar: o que eu pensaria se eu visse alguém fazendo o que eu estou fazendo agora? A gente está devendo ou pode ir embora em paz hoje? Eu acho que eu estou devendo um pouco. A pergunta é essa que nós devemos fazer sempre. Isso que eu acabei de fazer, eu consigo repetir? Eu consigo repetir para alguém isso que eu fiz? Ou eu tenho vergonha daquilo que eu fiz? Se eu tenho vergonha daquilo que eu fiz, pode ter certeza que é uma coisa errada. Na verdade, a gente não precisa nem chegar nesse ponto de ter a vergonha, porque como nós sabemos o que é certo e errado, e nós sabemos, porque fomos criados por Deus, trazemos toda a essência do bem em nós. Quando nós praticamos algo que é incorreto, que é injusto, o sininho toca lá dentro de nós. Mas por via das dúvidas, a pergunta é essa: será que eu posso repetir para alguém o que eu acabei de fazer? E isso é em tudo. É a forma como eu falo com o meu próximo, é a forma como eu falo com o meu próximo. Nós somos ótimos dentro de casa, não somos? Márcia, a coisa está ruim, só ela balançou a cabeça. Nós somos ótimos em casa. Em casa nós somos autênticos, nós somos estúpidos, grosseiros, falamos o que pensamos, não precisamos ter nenhuma gentileza, docilidade, brandura, porque afinal está tudo dentro de casa, né? E o primeiro exercício que Deus nos dá é a instituição família, para aprendermos o exercício de caridade ali, e nós falhamos nisso. E quer ver como que acontece? Em casa o seu filho não pode derrubar o café na toalha, porque você acabou de trocar. Hoje é sexta-feira e eu acabei de trocar a toalha. Não é possível que você não viu que a xícara estava até a boca e derrubou o café na toalha. Agora sua visita chegou. Sua visita chegou e ela despercebeu, porque não está acostumada com aquela louça chique que você colocou para ela, derrubou o café e o bolo que estava no prato caiu no chão. Aí como você fala para ela? Bobagem, boba, depois eu limpo, fica tranquila, está tudo bem. Está tudo bem. Não é assim que a gente faz? Outra coisa, a gente não tem tempo de arrumar a casa. Eu estou dando coisas materiais, pontuais, porque fazem parte do nosso dia a dia na correria. A gente passa a semana com a casa bagunçada, assim, ó. Aí a visita liga, aquele seu amigo, fala assim: estou indo na sua casa tomar um refrigerante com você. Pode vir. Parou tudo. Todo mundo vira giraia, né? Todo mundo sai correndo, fulano guarda o sapato, o outro guarda a roupa suja, não é? Guarda a roupa suja, limpa, esconde a sujeira debaixo do lado do sofá, arruma tudo porque a visita vem vindo. Olha como nós somos hipócritas. Olha quanta hipocrisia está dentro dos nossos atos. Somos fariseus ao tempo de Jesus, aqueles que eram ótimos, sabiam todas as leis e não cumpriam, eram sepulcro caiado, bonitos por dentro e pão bolorento, bonitos por fora e feios por dentro. Quando nós percebemos, estamos fazendo a mesma coisa. Talvez exista um resquício daquele fariseu ao tempo de Jesus dentro de nós. Talvez fôssemos nós lá, e estamos repetindo. Nós estamos dando valor para que coisas? Para que situações nós estamos dando valor? Então Jesus nos convoca a olhar para isso, a se priorizar, a aprender a amar, porque o objetivo da nossa encarnação é aprender a amar. Enquanto nós não aprendermos a amar de forma plena e incondicional, igual a Jesus, nós vamos encarnar. Inúmeras vezes nós vamos ainda reencarnar para aprender. Então nós devemos olhar para isso, nós devemos ter esse entendimento do que é dar da indulgência e do perdão às falhas do outro, para que nós possamos ser perdoados pelo nosso Pai Criador com misericórdia e com amor. Nós pedimos na prece: perdoai as nossas dívidas, e depois nós falamos: e não nos deixeis cair em tentação. A gente acaba de fazer a prece e tropeça na língua comprida, tropeça na falta de caridade, na falta de paciência. Veja que o exercício da caridade dentro de casa são coisas pequenas, e nós falhamos nessas pequenas coisas. Vamos voltar o olhar um pouco para o ser espiritual que somos nós. Nós não somos essa matéria é provisória, transitória.
nós somos um ser espiritual caminhando. A Márcia falou sobre as nossas bagagens. Nós não viemos com bagagem nenhuma material e também não vamos sair daqui para a pátria espiritual carregando nada, a não ser as nossas boas ações, pautadas no amor e no exercício da caridade. O que estamos fazendo para tanto? Eu desejo para que todos nós, nesse final de ano, começo do próximo, mais do que traçarmos metas e objetivos para o próximo ano, que nós vivamos hoje. Que nós vivamos hoje como se fosse o último dia. Não o último dia da nossa vida de uma forma inconsequente, mas lembrando que hoje é a oportunidade que eu tenho para fazer o bem. É a oportunidade que eu tenho para fazer melhor. Eu fiz. Eu falo isso, nós vamos deitar hoje, a gente nem sabe se vai levantar. E para onde a gente vai, se for hoje? É só vocês que sabem. Para onde a gente vai? A gente vai para aquele local diretamente proporcional às nossas atitudes, pensamentos e sentimentos. Então vamos viver o dia permitindo que nesse momento do Natal, assim como uma gestação, vamos abrindo os nossos corações, se eles não estão abertos, abrindo-os para que Jesus adentre definitivamente aqui. E nós possamos externar essa presença de Jesus em nós, através das nossas palavras, através dos nossos gestos, das nossas ações. E vamos prosperar nesse propósito de seguir ao Mestre Jesus o ano todo, um dia de cada vez, fazendo bem, sem olhar a quem. Que assim seja, graças a Deus.